Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou no capítulo 5, ou seja, terminei o capítulo 4 e vou expor o capítulo 5 desta carta tão maravilhosa deixada para nós. Vamos lá? Está aí. O título deste capítulo é Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Ele começa assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha só, casa não feita por mãos, eterna no céu. Esta é a esperança de Paulo. Com certeza ele ainda está naquele pensamento ainda do capítulo anterior, que é motivos de confiança e encorajamento. Com certeza. Isso aqui é também um encorajamento para os irmãos ali da cidade de Corinto. É um motivo de encorajamento, porque o fato de ter esta casa futura é algo maravilhoso, é algo sublime para nós. E veja que, olha, sabemos, saber aqui é oida aqui é o significado desse verbo. Muita coisa. Ter consideração por alguém, saber a respeito de algo, perceber com os olhos, descobrir, perceber, notar, experimentar algum estado ou condição. Então, mas no sentido aqui é isso, ter esse conhecimento, é saber a respeito de que nós temos, olha, sabemos que se a nossa casa, e aqui ele usou oikia, terrestre, epigeios, que existe sobre a terra, aqui nessa terra, e fala deste tabernáculo, esquenos, e metaforicamente também esquenos significa do corpo humano, no qual a alma habita como se fosse uma tenda e que é derrubada na morte. Esquenos significa tabernáculo, tenda, mas também o significado desse substantivo neutro dentro da língua grega, metaforicamente significa isso, vou repetir, do corpo humano, no qual a alma habita como se fosse uma tenda e que é derrubada na morte. Então é isso que Paulo diz, olha, quando esse corpo cair, quando esse corpo tombar aqui nessa terra, ele vai se desfizer. Desfizer aí a palavra grega é kataluo. O kataluo, o verbo, é dissolver. A ideia de que quando o ser humano morre, a sua carne se dissolve, derrete, ela apodrece. E ele diz o seguinte: quando esse corpo aqui cair, tombar, se dissolver, se deteriorar, eu assim, temos, olha aqui, temos da parte de Deus, temos aqui, esse verbo, ele é segurar na mão, no sentido de posse, possuir,
da parte de Deus, um edifício. Aí ele usou a palavra oikodome. Oikodome é uma construção, é uma casa. Sabemos que temos da parte de Deus uma casa, um edifício, uma edificação, aquilo que foi construído. E falou assim, olha, um edifício construído, e ele usa aqui oikodomos, um edifício, algo construído, é uma construção, e ele reforça, parece até uma redundância aqui, é oikodome, oikia, aqui ó, oikodome, essa palavrinha aqui, oikodome e oikia, duas vezes. O oikodome é um substantivo feminino no sentido de construção, e oikia é um substantivo feminino no sentido de casa, uma moradia, uma habitação. Eu não sei se Paulo está querendo dizer assim, é uma casa construída, não por mãos humanas. Aí mãos aí, oiheropoietos, não feito com as mãos. Eterna, aí usou o adjetivo aionios, que sem fim, que nunca termina, nos céus, aí Uranus. E por isso, neste tabernáculo, novamente eu vou usar aí a palavra tabernáculo, apesar de que no grego aqui, no texto aqui grego, não tem a palavra tabernáculo, só tem a palavra que gememos, que é estenazo. Estenazo, o verbo é suspirar. Por isso, suspiramos, aspirando, porque ele usou lá, por isso, para nós compreendermos na língua portuguesa, e por isso, neste tabernáculo, claro, igual eu falei, tabernáculo aqui não está, que a palavra esquenos, ela não aparece aqui, mas ele colocou para dar sentido àquilo que nós estamos lendo. Por isso, gememos, ou suspiramos, gememos, aspirando, epipotel, é almejar, ter saudades de, ou seja, nós suspiramos, desejamos por sermos revestidos. E revestidos aí é penduomai, esse verbo é colocar sobre, ou seja, vestir-se, colocar sobre nós essa habitação, a nossa habitação. Aí agora oiketério, moradia. Aí o termo oiketério, do corpo como local de moradia para o espírito. Olha, do corpo como local de morada para o espírito. E ele fala que essa morada, ela é celestial. E o celestial aí é Uranus novamente. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Interessante. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, veja que essa parte aqui, ele colocou um ponto e vírgula, se todavia formos encontrados vestidos, ou seja, entrados numa roupa, e não nus, ou seja, desprovido de uma roupa. Então, nós temos que ler um outro texto que fala, que usa a mesma palavra, ou que tem o mesmo sentido, para entendermos esse texto.
Vamos ver um texto que está lá no livro do Apocalipse, que o Senhor fala dessa forma: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Opa! Então Jesus faz um alerta que ele vai vir como ladrão. E ele falou assim: olha, feliz ou bem-aventurado aquele que permanece vigiando e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Aqui ele está falando de algo espiritual. E o que são as vestes no Apocalipse? O Apocalipse fala que as vestes são os nossos atos de justiça. A vestimenta do crente, do cristão, são os atos de justiça que são praticados. Então, olha, nós somente seremos, por isso que ele colocou na condicional, ele usa uma condicional aqui, visto que, todavia, somente nós vamos fazer isso, olha, se todavia formos encontrados vestidos, ou seja, nessa roupa, e não nus. Muito provável, Paulo está se referindo, é que o cristão tem que estar sempre vestido com os atos de justiça. E nu, pelo texto de Apocalipse, se for encontrado nu, desprovido pelos atos de justiça, ele vai se perder. E ele continua dizendo, Paulo: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Olha, pois, na verdade, nós que estamos, porque Paulo também estava vivo, ele não tinha morrido ainda, é lógico, nós que estamos neste tabernáculo, aí agora aqui a palavra esquenei está aqui, essa palavra aqui, esquenei, que é tabernáculo, ou o corpo humano em o qual a alma habita, como se fosse uma tenda e que ela é derrubada pela morte. Ele diz o seguinte: gememos aqui, novamente ele usa o termo estenase, o verbo estenase, que é suspirar. Angustiado é barel, ou seja, carregados, prostrados, sobrecarregados, desencorajados, não porque queremos, ou seja, não porque queremos ser despido, é que doou, ou seja, tirado a roupa, não porque a gente quer morrer. Ou seja, nós não estamos aqui querendo morrer, não é um sentimento depressivo de querer morrer. Não é isso, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? É que, apesar de gemer aqui nesse tabernáculo, sofreu angústia, perseguição, tudo mais, mas ele tem um anseio maior, ele tem essa esperança maior, de que um dia, quando esse tabernáculo se desfizer, esse corpo for dissolvido, apodrecido, ele vai receber uma casa gloriosa, eterna nos céus, que nunca mais será corrompida. Por isso que, não porque queremos ser despidos, ou seja, aqui o termo figurado é que é despir-se do corpo, a roupa da alma, mas, ou seja, não que eu quero morrer, mas ser revestido, olha, vestir aquilo que é para que o mortal, ou seja, aquilo que é sujeito à morte, seja absorvido. Interessante que ele usa o termo para que o mortal aqui é tenetos, que é sujeito à morte, seja absorvido, é catapino, o verbo aqui é engolir, devorado, tragado, destruído, ou seja, para que aquilo que é mortal seja engolido pela vida. Então a verdadeira vida, ela não é aqui. A verdadeira vida, a vida genuína,
A vida autêntica é a vida eterna com Deus. Interessante. A vida eterna autêntica é com Deus. E ele continua. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Outorgando-nos o penhor do Espírito. Olha só, que interessante. Ele diz que foi o próprio Deus que permitiu isso. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou. Aqui, preparar aqui é katergazomai. O verbo é conquistar, resolver, produzir, modelar. Para isso, outorgando, ele usa a palavra aí, didome, é dar algo a alguém. Ou seja, foi o próprio Deus que preparou isso e nos deu o penhor. Penhor aí é arabon, ou melhor, arrabon. Arrabon é uma garantia. O penhor é uma garantia. Dinheiro que em compras é dado como penhor ou pagamento inicial como garantia de que a soma total será mais tarde. Ou seja, a pessoa dá algo em garantia para que o restante da dívida seja quitada mais tarde. Isso é penhor. Ele fala que é o penhor do Espírito. Então, o Espírito Santo foi dado para nós como que uma garantia. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha, temos, portanto, diante de tudo isso, temos, portanto, sempre bom ânimo. O que é ânimo aí? É tahel, que é o verbo é ter coragem. Então, portanto, sempre bom é o quê? Sempre bom ânimo, ter coragem, ser ousado, sabendo, ou seja, eu sei, eu percebo que enquanto no corpo, eu sei disso, que enquanto no corpo, enquanto eu estou aqui neste tabernáculo, estamos ausentes do Senhor. Se eu estou distante, ausente, o termo ausente aí, a ideia é que demel, o verbo é viajar para fora do país, viver fora de um país. A ideia de ausente é porque estar distante do país que alguém mora. Ele falou assim, enquanto estou nesse tabernáculo aqui, morando aqui, eu estou ausente do Senhor. Eu não vivo no mesmo país que o Senhor está vivendo, porque o Senhor vive na eternidade, eu vivo aqui neste planeta, nessa dimensão. Por isso que temos, portanto, sempre bom ânimo. Eu tenho essa esperança, mas enquanto eu estou vivendo aqui neste tabernáculo, eu tenho consciência de que estamos ausentes do Senhor. E visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, ninguém está vendo este outro país, esta outra dimensão para o qual nós iremos um dia, mas nós cremos. Por isso que nós andamos por fé. Andarei peripatel. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui. 19 minutos, eu tenho que brevemente parar. Eu vou até o versículo 10. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O cristão, ele anda por fé. Fé é a convicção, é acreditar. Ainda que eu não vejo, porque lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Eu não vejo, mas eu espero. E não pelo que vemos, eidos, e o substantivo. Eu não vivo pelas aparências. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, não é que eu quero morrer, mas eu tenho essa confiança, que mais é no termo de confiança, coragem, ousadia. E ele fala assim, eu prefiro, entre estar lá e aqui, a minha preferência
eu estarei totalmente prazeroso, porque eudokel aqui, a palavra preferindo aqui eudokel, a minha vontade, ou seja, eu estarei plenamente satisfeito, o termo eudokel é isso, eu estar satisfeito, ter o prazer, decidir, escolher, é deixar o corpo. Aí o corpo, ele usou o substantivo neutro soma, e habitar, aí em demel, e habitar com o Senhor. É por isso, olha aí, é por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. A ser agradáveis aqui ao Senhor, porque olha, ele está dizendo que a preferência dele é deixar o corpo, partir desse mundo e estar com o Senhor, ou seja, habitar com Deus, com o Senhor. E assim, é por isso que também nos esforçamos. Esforçamos aí, a palavra grega é philotimeomai. O verbo philotimeomai significa ser movido pelo amor à honra. Por amor à honra, esforçar-se por fazer algo acontecer, esforçar-se ardentemente, torná-lo seu objetivo. Ou seja, ele fazia por amor para agradar o Senhor. Então, nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis, aceitável. A quem? Ao Senhor. E para encerrar, último versículo aí, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então ele está dizendo que todos os homens, eles vão comparecer diante de um tribunal. E pode ver que o gar aqui, porquê, explicando, não é um porquê fazendo pergunta. Também o gar também é uma conjunção na língua grega que também significa visto que. Visto que. Então, importa que todos nós, também pode ver que coloca aí plural, compareçamos. Compareçamos aí, fanero aí é estar na presença de alguém perante o tribunal. O tribunal é bema. Bema é um degrau, é um espaço, é uma plataforma, uma tribuna, um assento oficial de um juiz, alguém que vai julgar. E aqui o tribunal é de Cristo, tribunal do Messias, para que cada um, então veja bem que o tribunal aqui é para todos, não é somente para os cristãos. Olha, para que cada um receba segundo aqui é prós aqui é em benefício de, o bem, agatos, a palavra grega, agatos é de boa constituição ou natureza, saudável, agradável, honesto, honrado, ou o mal. O mal aqui é kakos, e kakos é de natureza perversa, baixo, errado, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Então, um cristão não pode fazer algo dessa natureza. Kakos, não. Esse adjetivo aqui não pode encaixar na vida de um cristão. Bem sim, agatos sim. Agatos, como eu já li, é útil, agradável, saudável, excelente, honesto, honrado. Então ele fala que todos nós vamos comparecer, para que cada um receba. Esse tribunal então aqui de Cristo é para todas as pessoas, não é só para os cristãos, porque o kakos aqui ele não pode enquadrar na vida de um cristão autêntico, como eu já li o significado desse adjetivo. São dois adjetivos aí, um adjetivo que é o bem, agatos, e o outro é o kakos, que tiver feito, olha, tiver feito aí, prazo, executado, realizado por meio do
corpo, que soma. Então, todos vão comparecer. Então, esse tribunal aqui, que aparece neste versículo específico, não fala de um tribunal de cristãos somente, autênticos cristãos, mas aqui fala de um tribunal em que todos os homens vão comparecer diante do Senhor Jesus e serão julgados. Receba, e aqui o receber aqui é comiso. Comiso aqui é receber de volta, conseguir de volta aquilo que ele fez. Interessante. Ou seja, ele vai receber aquilo que ele fez aqui nessa terra, ele vai receber. Por isso que ele receba segundo, ou de acordo, conforme aquilo que ele fez. Se foi o bem, ele recebe o bem. Se foi o mal, ele vai receber o mal. Então, por isso que esse bema aqui, esse tribunal de Cristo, essa palavra bema, ela ocorre 12 vezes no Novo Testamento, como você pode ver aí no lado esquerdo aí da tela. Eu pesquisei aí, aparece Mateus 27:19, que vai falar sobre ele, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo. Aqui é a mulher de Pilatos falando para Pilatos não se envolver com a pessoa de Jesus. Ele estava num tribunal julgando. Isso é em Mateus. Vamos pegar aqui em Atos. Em Atos é o lugar que mais ocorre a palavra bema, que é tribunal. Vamos ler alguns deles. Vamos ler aqui 7:5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de pé, mas prometeu-lhe, está vendo? Pode significar também o espaço de um pé, ou seja, um local. Tem também outra aqui. Num dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, está vendo? Já não é um lugar de julgar, trono também é um bema, dirigiu-lhes a palavra. Então, outro lugar aqui, Atos 18:16, e os expulsou do tribunal, tá vendo? Então a palavra, ela tem um amplo significado aí no Novo Testamento. Mas no caso aqui, o tribunal aqui é um lugar de julgamento. Como o contexto diz isso, que se vai comparecer diante de alguém é um tribunal, é o bema do Senhor. Eu vou ficando por aqui, deixa eu voltar aqui. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo estarei dando continuidade nesse capítulo. Esse capítulo ele é maravilhoso, é lindo, e eu vou continuar aí expondo esse capítulo maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.